Cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus. Mais uma manhã maravilhosa, com essa oportunidade dos santos céus, né? Deus seja louvado pela vida de cada um que aqui se encontra, né? Sou membro e missionário da Igreja Propriedade de Deus, aqui da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, no Brasil. Meu pastor presidente, pastor Luiz Carlos Faustino, mando a saudação de graça e paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Amém? Quero mandar uma glória a Deus bem maravilhoso por essas vidas aqui tão preciosas. Muito obrigado, Estela, por mais uma vez esse convite. Muito obrigado a cada um de vocês que aqui me convidaram. Me sinto honrado em Cristo Jesus. E a gente vemos, amados e amadas, que Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Essa palavra que hoje se inicia no livro de Provérbios, entende suas Bíblias, abram. Livro de Provérbios, capítulo de número 20, verso de número 14. Para nós dar início a essa palavra maravilhosa. Minhas amadas, meus amados, Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio para os seus. E quem eram os seus da época? Eram os fariseus, eram os escribas, eram os doutores da lei? Sim, era, mas eles não queriam saber de Jesus. Porque aquele povo foi preso à religiosidade e não foi liberto com Cristo. Meus amados e minhas amadas, sabemos hoje que o mundo onde nós vivemos é um mundo tenebroso. E tal mundo necessita de um Senhor chamado Jesus Cristo. E sem Cristo não podemos viver. Provérbios capítulo 20, verso 14 diz assim: nada vale, dirá o comprador, mas indo, então se gabará. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. João, capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso de número 11. Aleluia. Aleluia. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 adiante. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Me faz lembrar, amada igreja, que desde meu nascimento eu sou um milagre. Sou nascido na cidade de Açu, no Rio Grande do Norte. Ali no ano de 1999, na época de setembro, uma mulher por nome Ruth, que é minha mãe biológica, eu não a conheço, ela saiu ali antes de sua gestação, sabendo que já estava gestante, antes de começar a ter o resultado de uma gravidez. Ela já estava me oferecendo para as pessoas, porque não tinha condição de me criar. E ali, quando eu nasci, me lembro como se fosse agora meus pais falando, minha avó falando, que eu saí de casa em casa por 23 dias. Eu chorava a igreja, com fome, estava todo sujo, as minhas partes masculinas inferiores, elas estavam já num período de assadura tão grave, que só tinha sangue e machucados. Eu não comia a igreja, mas porém,
Quando deu 23 de nascido, a minha mãe Ruth me pega novamente e sai nas ruas da cidade de Açu, Rio Grande do Norte, perguntando para um e para outro no sol de meio-dia: alguém quer esta criança? Me faz lembrar, amada igreja, que quando Moisés nasceu, que quando Jesus nasceu, levantaram decretos para matar as crianças naquela época. E quando levantaram esse decreto, sabe quem escondeu Moisés? Sabe quem escondeu Jesus? Me faz lembrar do Salmo 91, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Procuraram me matar logo cedo. Satanás se levantou logo cedo contra a minha vida. E na época, no Nordeste, e até os dias atuais de hoje, se encontra muitos macumbeiros que, por engano das pessoas, chamam de benzedores. Para quem não sabe, meus amados e minhas amadas, os benzedores nada mais, nada menos do que os próprios preto velho da macumbaria, da mesa branca de Umbanda. Para quem não sabe, meus amados e minhas amadas, os pretos velhos são os benzedores de hoje. E ali, meus amados e minhas amadas, me levaram até um benzedor e falaram para meu pai e para minha mãe: se eu rezar 7 vezes, 7 Pai Nosso e 7 Maria, seu filho será salvo. Mas eu quero dizer algo para vocês, meus amados e minhas amadas. Rabacandarabassorve, minecandarábia. Quando Jesus tem um projeto na tua vida, você vai descer por aquele rio e alguma Miriam vai ficar te acompanhando de longe. Quando Jesus tem algo na tua vida, vai aparecer um anjo Gabriel para dizer que Herodes te persegue. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã maravilhosa. Jesus é aquele que pagou o preço naquela cruz pela minha e pela sua vida. E se estamos aqui hoje de pé, Abacandarábia, é porque Jesus, ele nos escolheu desde o ventre materno. Naquela época de Jeremias, capítulo 1, Deus escolheu Jeremias por profeta. E ali, Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus fala para Jeremias: desde o ventre materno de tua mãe, eu te escolhi, eu te gerei. E eis que te viu como profeta sobre essa terra. O que você dizer para plantar, arruinar, e também para destruir e arruinar, também tu dizerás, porque eu digo. E ali, meus amados e minhas amadas, foi passando os tempos. Viemos embora para Minas Gerais. Fui criado em uma cidade chamada Ipiaçu, Minas. E ali, já muito cedo, eu conheci o que era o mundo da macumbaria. O meu pai, senhor Haroldo Bernardino, ele era um homem macumbeiro e bruxo. A minha mãe seguiu os mesmos caminhos. E ali eu fui criado debaixo de uma maldição. Porque, meus amados e minhas amadas, aquele que está longe de Cristo, aquele que não conhece a Jesus, ele vive debaixo de uma maldição. Porque a única salvação se encontra no verdadeiro Cristo, o Altíssimo, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi ao inferno, a chave da morte tomou, e veio para dar vida, e veio para dar com abundância. Meus amados e minhas amadas, logo após o tempo, já pegando algum entendimento da minha vida humana, eu via meu pai espancar a minha mãe brutalmente, aos meus 5 anos de idade. Aqueles traumas infantis foram me acompanhando. Quando eu cheguei a uma certa idade, comecei a conhecer a macumbaria. Mas quando eu completei 8 anos de idade, Jesus Cristo escreveu lá no céu o dia da minha conversão. Eu aceitei Jesus, eu tinha 8 anos de idade, na igreja Ministério Shalom de Capinópolis, Minas Gerais, aqui no Brasil.
Meus amados e minhas amadas, fomos apenas em 3 cultos. No último culto, o pastor virou para meu pai e disse: abandona o prostíbulo, abandona o tráfico, abandona a macumbaria, abandona a idolatria e venha servir Jesus. O meu pai, um homem muito ganancioso, preferiu servir a Satanás e todos os seus mandamentos e se afastou da igreja. Logo após, fui conhecer, sem querer, quem era a minha história, da onde eu vim. E ali, eu conheci a minha avó, na cidade de Açu, Rio Grande do Norte. E minha avó disse: tu parece-te com teu pai. Eu olhei para a minha vozinha, Dona Raimunda Alves. Falei: vó, o meu pai é este e minha mãe se encontra em Minas Gerais. E aquilo foi uma bomba atômica em minha mente, porque eu não estava preparado para aquilo. E de repente o tempo foi passando. Aos meus 9 anos de idade, começava a fumar cigarro escondido de meus pais. E aos mesmos 9 anos de idade, comecei a entomar com a turma de antigamente, fumando maconha nas praças. Logo após, eu encontrei meu pai dentro de um quarto, fazendo a preparação de 1 quilo de droga, por nome crack. E ali eu conheci o mundo do tráfico, dentro de minha casa. Meu pai era cafetão, ele tinha um prostíbulo. Eu comecei a conhecer os prazeres do mundo, dentro de minha casa. E ali eu fui me perdendo. Como diz os Salmos, um abismo puxa para outro abismo. Comecei a ter contato com mulheres meretrizes. Eu perdi minha inocência muito cedo. Eu conheci a maldade muito cedo. Eu me lembro como se fosse agora. Minha primeira arma de fogo que eu peguei em minha mão, ela foi dada pelo meu pai. Um calibre 38. Eu nunca me esqueço desse fato. E ao passar dos tempos, eu fui-me embora, porque meus pais tinham se separado. Fui por este mundo como filho pródigo. Logo após, voltei para a casa de meu pai. Comecei a servir a Jesus Cristo na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus. E ali, eu comecei a conhecer a Jesus. Fui batizado pelo fogo do Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Já muito cedo, tive experiências espirituais. Fui crescendo. Comecei a praticância do mundo do crime. Comecei a fazer pequenas vendas de drogas. Comecei no tráfico muito cedo. E logo após, o tráfico já não estava mais me satisfazendo. Na época, começou aquela praticância de assalto à mão armada de veículos e caminhonetes, carros de grandes valores, caminhonetes de grandes valores. E eu comecei a me ingressar no mundo do assalto e do tráfico. Logo após, comecei a me ingressar novamente na macumbaria. Mas eu me lembro, amada igreja, que antes de eu me afastar dos caminhos do Senhor, no ministério de Perus, Jesus me fez uma promessa. E ele disse para mim, através de uma irmã perigosa de oração: eis que te falo, filho meu, vou te levar eu para a terra dos videntes. Eu não sabia o que era vidente. Mas se você for no livro de 1 Samuel, capítulo 9, verso de número 8, vai dizer que os videntes da época eram os profetas. Eu não sabia o que era um vidente. De repente, amada igreja, a minha vida fez um viravolta e virou de ponta cabeça. Aos 15 anos de idade, eu fui assistir um culto na igreja pentecostal, Deus de Amor. E Deus falou para mim através de uma irmã de oração: eis que te falo, filho meu.
Hoje você é Saulo, mas se transformarei em Paulo, para a honra da minha glória do meu evangelho. Minhas amadas e meus amados, comecei a aprofundar no mundo do crime. Para mim, assaltar a caminhonete era normal. Para mim, roubar veículos era normal. Para mim, ir para o Paraguai trazer drogas e arma, para mim era algo emocionante, era algo aventureiro. Mas lembra-te, meus amados e minhas amadas, de Provérbios 20, 14, nada vale, nada vale, diz o comprador, e quando vai embora se gaba do negócio que fez. É assim que Satanás faz com a gente, amada igreja. Tem muitas pessoas que não aceitam, como aquele irmão do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa de seu pai, quando o filho pródigo volta para seu pai, aquele filho mais jovem, que volta arrependido e se reconcilia, e o mais moço, o mais velho, ele fala: pai, eis-me aqui, trabalha em sua vinha, faça a tua vontade, e nem um cabrito tu me destes, para que compartilhasse com os meus amigos. Minhas amadas e meus amados, tem pessoas que vai ver você vindo do mundo, da perdição, e não vai aceitar o que Jesus fez na minha e na sua vida. Tem muitas pessoas, meus amados e minhas amadas, que são Monte Santarrão. Falo com essa autoridade, porque vivemos isso no dia de hoje. Quantas pessoas como eu, como Estela, que viemos do mundo do crime, viemos da macumbaria, viemos da perdição desse mundo lamaçal do pecado. E quando chegamos na igreja, vai ficar dividido. E você vai contar em teus dedos quantas pessoas vão te abraçar e te acolher. O que eu quero dizer com isso hoje? Para Satanás você não vale nada. Mas para Jesus Cristo, o Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida, você vale mais do que o mundo inteiro, igreja. E ali, a palavra vai nos revelar em João, 1 João 11. E ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Me faz lembrar, meus amados e minhas amadas, que ali no mundo do crime, na perdição, eu vi os crentes passando na porta de minha casa. Ninguém me falava de Jesus. Eu chorava lágrimas, que até hoje eu fico me perguntando: Deus, por que você não deixou? Mas Jesus me disse: é porque eu não aceito covardes da minha obra. Quando Deus chama Gideão, imagino eu, Gideão falando com Deus: mas Deus, por que logo eu, o mais pequeno de minha tribo, o mais pequeno de minha casa? Mas Jesus disse: não é tamanho, não é aparência, não é tamanho, mas sim eu sondo os corações. O homem vê o que está à sua frente, mas eu sondo coragem, eu sondo corações, e sei quem tu és, Gideão. Começou a seleção daquele tanto de homem. E Deus fala: Gideão, imagina só, vou criar uma situação aqui para você entender. Deus fala: Gideão, medrosos e covardes, voltem. Aquele tanto de homem indo embora. Vamos assemelhar a igreja, que é aqueles crentes covardes, que quando vê o irmão caído na fé, é o primeiro a matar a fé do irmão. É aquele crente covarde que não tem coragem de sair pelas ruas falando que Jesus cura, liberta, tem um plano na vida de cada um perdido, salva e leva para o céu. E Deus sabia quem era cada um que estava com Gideão.
Logo após, ficou poucos, mas ainda tinha 1.000. Ainda tinha 1.000 com Gideão. E naqueles 1.000, mas 1.000 que eu falo, irmãos, é mais de 1.000 pessoas. Deus fala, aquele que tiver propriedade, acabou de casar, acabou de se formar um filho ou uma filha, volte. Mas e agora, Deus? Calma. Desce ao ribeiro. Para quem não sabe, igreja, essa palavra ribeiro significa desça nas minhas águas e se purifique, se limpe, se lave, porque eu vou selecionar quem é meu. E naquele exato instante, ao Gideão descer aquelas águas do ribeiro, ficou apenas 300, porque Deus deu uma ordem. Aqueles que meter a cara dentro d'água como cachorro. Quantos crentes cachorro que não tem na igreja? Que se acovarda. Só sabe matar a fé dos outros. Mas você é duro ao pregar, não. Estou falando que Deus está mandando. Tem muita gente, amada igreja, que olha para cada um de nós que estamos aqui hoje reunidos em Cristo. Se acovarda, porque um dia cada um de nós que estamos aqui hoje, cada um de nós que está aqui nessa live hoje, trazendo a mensagem do coração de Deus, também passou pelo vale da sombra da morte. E quantos aqui de nós hoje, igreja, não necessitava de uma palavra? E quando Jesus chamou a gente, nós descemos ao ribeiro. Mas só que tem um porém. Nós não metemos a cara dentro da água, não. Daí começou a meter a mão dentro da água. Eu estou bebendo água, mas meu olho está apontado para ver meu inimigo. Seja vigilante, igreja, porque enquanto tu se purifica, tu está apontado contra teu inimigo de vossas almas, para batalhar contra ele. Rabacandarabacérbia. Tentaram matar Eliseu, mas eu quero te dizer algo: quando te cercarem com cavalos e cavaleiros, tentando te matar, Satanás vai armar armadilhas, mas Jesus vai abrir teu olho como abriu de Geazi, Rabacandarabacérbia, e vai te mostrar que mesmo com Satanás te rodeando, Jesus vai entrar na peleja, vai enviar cavalos e cavaleiros de fogo a teu favor, e se cumpre o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Tu tá pensando que Deus te esqueceu? Olha para mim. Olha para cá. Não te atribules, igreja. Se o mundo hoje te odeia. E não te preocupes quando alguém se levantar contra ti. Lembra-te. Deus escolhe as coisas loucas, as fracas, as desprezíveis que não são, para que nenhuma carne se glorie perante a ele. Quantas pessoas por aí que ficou cego, que hoje em dia bate no peito e fala, fui eu que fiz. Ah, mas sou eu. Deus não é Deus dividir a glória dele com ninguém. Deus não divide a honra dele com ninguém. Tem pessoas equivocadas, igreja. Olha para o teu jeito simples e humilde. O teu jeito simples e humilde de adorar, de glorificar e de pregar. Managassor vimine canarabassore managadabas. Manolebe canarabaserve manadabagaça namanas. Maragandarabassor vimine candarabia. Eis que o mundo pode nos odiar. Sofremos perseguições. Sofremos aflições. Mas Jesus dizia, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, igreja.
Não importa se você tem um filho drogado, uma filha prostituta, um homossexual, uma lésbica, uma prostituta, ou está na praticância do mundo do crime. Se você entregar na mão de Jesus, o mesmo Cristo, ele é fiel para estremecer, mandar seu terremoto e libertar teu filho e tua filha. Para Deus nada é impossível. Olha para nós. Cada um que está aqui hoje nessa live teve um testemunho, teve uma experiência de vida. Cada um sofreu nesse mundo. Mas sabe qual que é a melhor parte, igreja? Que Jesus conhece o nosso coração. Quando Samuel foi à casa de Jessé, passou seis filhos de Jessé, mas o sétimo, que era Davi, cadê ele? Não está aqui. Enquanto ele não chegar, não vamos nos assentar à mesa. E Davi chegando, Samuel se levantou porque Deus mandou. Amada igreja, vamos ter mais direção de Deus, isso para a minha vida, para nossas vidas. Eu conheço irmãos em Cristo, que tudo que faz é debaixo de oração. Irmãos e irmãs, devemos andar na direção do Espírito Santo. Até para sair da porta para fora de nossa residência. Temos que pedir para Deus se nós podemos ou não sair. Não adianta de nada eu ser cheio de Deus, mas não ser cheio de obediência. Temos que ter a capa da obediência, a capa da temência, a capa da confiança de Deus e a capa da autoridade. Rabaservi bineca andarabassorvi benanabas. Nabacandarabassorvi binicandarábia. Eu estava aqui agora. Jesus fala comigo. Jesus fala comigo. Me perdoa, irmãs. Eu sei que é o extraordinário de Deus. Mas eu não posso deixar passar aquilo que Deus me fala. Porque paga preço. Irmã Cruz, irmã Maria Cruz, Jesus te visita. Pela madrugada, Jesus me mostrou o anjo entrando dentro do teu quarto e deixando ao teu lado uma carta escrita e selada com o sangue do Cordeiro. Rabacandarábia. Eis, filha minha, digo eu, Senhor teu Deus, estou eu quebrando o que disseram contra a tua vida. Rabacandarábia, sorbinicandarábia. Estou eu, filha minha, quebrando toda a palavra de maldição hoje. Disseram que tu não é ninguém. Disseram que você não nascia, nem merecia me servir. Mas eu, Senhor teu Deus, digo a tua vida hoje, foi eu quem te escolhi, porque eu te conheço, do teu levantar ao teu deitar, eu te sono de perto e de longe. Namacanabassorvi minicandarábia. Irmã Silvana Costa, Jesus manda te dizer essa manhã, Pacandarabassorvi minicandarábia. O choro está durando mais de noites. Mas te acalma, mulher, porque o teu sorriso está vindo num breve amanhecer. Manacandarábia, sorbinicandarábia. Por muitas vezes o inimigo de vossas almas tem se levantado contra a tua casa, contra a tua vida. Mas sabe quem que é a pilastra de sustentação da tua casa? É tuas orações, mulher. Filadélfia. Rabacandarábia, eu te conheço, sei que tu és pequeno de pequena força,
mesmo sendo fraca, não negastes o meu nome. Eis que tenho a chave de Davi. A porta que eu abro, Rabacana, ninguém pode fechar, e aqui eu fecho, ninguém pode abrir. Eis que não em tempos remotos, tu vai entrar na tua casa, e quando tu, quando tu começar a chorar pelo meu nome, de joelho dobrado, eu vou fazer entrar dentro da tua casa um José. Vou fazer entrar dentro da tua casa um pastor. Rabacandarábia. Vou libertar teus filhos. Vou visitar a prisão hoje. A quem tu tanto rogas por mim. Estou eu visitando o teu Pedro hoje, Rod. Estou eu visitando hoje. Mas te acalma, o processo é eu que estou fazendo. Rabacandaraba minicandarábia. Managandabassorve minicandarábia. Eis, serva minha por nome Cida Silva. Eu conheço a tua aflição, Ana. Eu conheço, Ana, o que tu tens passado. É você ao lado, jovem. Jesus vai te pegar e vai te fazer ministro da palavra. Jesus vai te pegar nessa terra do vivente e vai fazer você um novo homem. Porque Jesus tem algo grandioso na tua vida, na tua história. Rabacanda, toma cuidado com teus amigos. São amigos falsos. Que como venderam Jesus por 30 moedas, estão querendo te vender. Mas Jesus pagou um preço pela tua vida. Porque Satanás disse, nada vale, nada vale. Mas Jesus está dizendo essa manhã, tu vale mais do que o mundo inteiro. Desperta, filho meu. Eu te amo. Tenho um propósito, a chamada na tua vida. Tu tem uma chamada pastoral missionária. E através da tua vida, eu vou te fazer pescador de almas. Tu vai salvar muita gente da perdição. Porque eu te conheço. Quando você se aflige e clama pelo meu nome e fala, Senhor, eu quero ser liberto. Se cumpra em tua vida o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, mas de onde me virá o socorro? O teu socorro chama Jesus Cristo, o Nazareno. Eita, candaraba serve, manás. Na candaraba sorve, mini candarábia. Por muitos dias, por muitas noites, amada igreja, eu me encontrava perdido no mundo, cheirando cocaína, cometendo assaltos, chefiando uma das maiores quadrilhas de tráfico internacional de drogas. Mas tem um porém, eu quero dizer para você no seu coração hoje, para te dar uma injeção de ânimo. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Se Jesus te ama, Ele tem um projeto na tua vida, um chamado na tua vida. Tu não vai descer a cova enquanto esse chamado não se cumprir na tua história. Irmã Maria, te diz o Senhor, estou eu entrando com providência nos teus papéis. Eu estou entrando na tua causa. A irmã Maria aqui do lado da irmã Cruz, aqui em cima da Estela. Estou eu entrando com providência na tua história. Estou eu movendo papéis da tua vida. Tu vai receber uma providência de Deus, irmão. Deus está movendo a providência a teu favor. Queira o inimigo, goste ou não, eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus que te sonha de perto e de longe. E não há ninguém que possa passar por cima de minhas palavras. Porque hoje escrevo eu, com a caneta do céu, uma caneta de ouro. Jesus me mostra aqui agora, irmã, uma caneta de ouro na mão de um homem muito grande. Um homem de branco muito grande. Escrevendo uma nova história na tua vida.
Jesus está entrando com a providência. Irmã Edna Meola, Jesus manda te dizer: estou eu hoje dando refrigério para a tua alma. Eu falei que te colocaria no deserto, mas no deserto o caminho Agar, Abraão, Rabacana, Arábia. Pode até ter dizido, vai-te embora. Mas eu, Senhor teu Deus, digo, eu tenho promessa da tua vida e do teu filho Ismael. Mesmo no deserto, eu estou hoje te dando um oásis no deserto. Rabacana, Arábia, Sorba, Managada, Bas, Namaganda, Arábia. Clarice Alves, te prego, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria é pelo amanhecer. Estou eu, Senhor teu Deus, Sorebecanda, Arábia. Titilebacanda, Arabassore, Bedecanda, Arábia. Parabassore, Bedecanda, Arábia. Estou eu mandando carruagem hoje, dos santos céus. Paradabassore, Miniclabassore, Amarofia, Namás. Estou eu chamando você hoje, Mefibosete. Vou te tirar eu de Lodebar. Terra de esquecimento e tristeza. Tu vai sentar onde senta príncipe e princesa. Tu vai sentar na mesa do rei. Porque eu, Senhor teu Deus, te escolhi por cabeça e não foi por cauda. E ai daquela que se levantou contra ti. Aleluia. O que eu quero dizer essa manhã, amada igreja, que não importa o que você fez no seu passado, se Jesus te escolheu, se Jesus te chamou, é porque ele sabe a tua capacidade, ele sabe da onde ele te tirou, e é pela madrugada que Jesus está visitando essas mulheres de oração. Rabassor, Vibinecana, Arábia, Soremanagada, Bas. Estou eu hoje, diz o Senhor, estou eu hoje, descendo sobre essa terra. Sorviminecanda, Arábia, Sorbamagadas. Vocês estão aqui, igreja, sobre a palma de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Eu agradeço essa rica e honrosa oportunidade. Gostaria agora de fazer um convite especial. Aquele que quer fazer uma nova aliança com Cristo hoje, aquele que quer reconciliar com o Senhor Jesus hoje, eu faço um convite dos céus. Você está cansado de viver nessa mesma situação? Está cansado de passar por o que você está passando? Só tem um amigo que pode fazer isso. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus dizia: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Hoje Jesus está chamando você para uma vida de renovo, uma vida de renúncia. Os caminhos do Senhor são planos e retos. E os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso. Os pensamentos deles são maiores que o nosso. Eu te convido nesse momento para você que está caído, aflito, angustiado, não consegue mais voltar para Jesus. A oração do reconciliamento, a oração para aceitar Cristo na sua vida como o suficiente Salvador de sua vida. Oremos nesse momento, amada igreja, por essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Poderoso Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos em tua presença. Pai, que cada pessoa que hoje sentir no seu coração de reconciliar com o primeiro amor, ou te aceitar o Senhor como Salvador de sua vida, diga essas palavras comigo para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eis que cheguei no limite de minha vida. Não consigo mais caminhar se não for contigo. Pai, apaga meus pecados, minhas transgressões, tudo que eu fiz de errado até hoje, até agora. Joga no mar do esquecimento. Reescreve nos céus, no livro da vida, o meu nome, e sela com o teu sangue
Cordeirinho, para o dia da redenção. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero hoje entregar a minha alma, a minha vida para o Senhor Jesus, para que o Senhor cuide, Pai, e não me deixe mais cair no pecado e nem nos laços do inimigo. Amado Deus, amado Pai, nessa manhã, Pai, apaga todo o meu passado, joga no mar do esquecimento, reescreve nos céus e escreve no céu, no livro da vida, o meu nome, para que eu possa um dia morar nos santos céus contigo. Pai, eu te aceito como meu verdadeiro e suficiente Salvador de minha vida, o único que pode me salvar, me libertar e me fazer morar nos santos céus. Amado Deus e eterno Pai, eu te oro e te agradeço. E te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Amém? Amém, amém, amada igreja, amém. Eu agradeço a oportunidade.